Escola Bíblica Sozo. Esse é um projeto piloto da Igreja Sozo para levar um ensino bíblico a você de uma maneira clara, de uma maneira simples. Não fique com dúvidas sobre o tema, que você entenda e nunca mais saia da sua mente. Estou aqui com o pastor Tiago. E aqui o Lucas está comigo aqui, e a nossa intenção é discutir alguns assuntos, né? O tema de hoje é o amor de Deus, e nós vamos, antes de iniciarmos esse tema, nós vamos fazer uma pequena chamada para nós estarmos tendo contato com o que nós vamos conversar hoje, e daqui a pouquinho a gente retoma e vamos dar início à aula de hoje. Na Terra, nós somos muitos e ninguém é igual ao outro. E a grande pergunta que nós fazemos: Deus ama? Se Ele ama a todos, qual seria a sua opinião? Como é esse amor? Como podemos senti-lo? Ele ama mais uns do que outros? Quais os benefícios deste amor? Esse amor é um sentimento? Ou o que é esse amor? Essas e outras perguntas estaremos respondendo na aula de hoje, ao qual temos o tema O Amor de Deus. Bom, o tema de hoje é o amor de Deus. Originalmente, o termo amor é usado quando há algum afeto, algum sentimento de afeto, de carinho, de proteção para uma outra pessoa. Um desejo de preocupação, algo assim. Então vemos que, a partir desse princípio, temos que entender que Deus não contém o amor. Deus é o amor. Deus é o amor. Como diz em 1 João 4,7. Vamos ler. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A essência de Deus, então, podemos dizer que é o amor. O amor é Deus e Deus é o amor. O amor de Deus se originou na eternidade, do Pai amando o Filho amando o Pai, e assim eles os amando entre si. Então, o amor de Deus não iniciou na cruz. Algumas pessoas têm ideia que o amor de Deus antes da cruz era um Deus de um jeito, depois da cruz é um Deus de outro jeito. O amor de Deus não iniciou da cruz. O amor de Deus vem antes da cruz. O pessoal às vezes acha que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, né? E que depois parece que ele ficou mais bonzinho depois de Jesus. Mas na verdade é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus, exatamente. Na verdade, a cruz foi uma demonstração do amor dele, né? Então, o amor de Deus é um amor eterno. Ele ultrapassa eras, ultrapassa estações, ultrapassa fatos, ultrapassa qualquer pessoa. O amor de Deus se deu antes de nós. Temos alguns versículos aqui para ilustrar. João 17, 26. Eu vou ler esse versículo. João 17, 26 diz: Eu revelei teu nome a eles, eu continuarei a fazê-lo. Então o teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Tá, o próximo versículo então é João capítulo 13, versículo 34. Eu vou ler esse versículo. Um novo mandamento eu vos dou, que vós amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também ame uns aos outros. O próximo versículo é Lucas 10, 27. Esse versículo diz assim: O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo.
Bom, isso posto, entendemos que o amor de Deus é um amor eterno que se deu antes da criação. A gente separou algumas características do amor de Deus. A primeira característica é: o amor de Deus é incondicional. O que quer dizer isso? O amor de Deus não foi revelado, como nós falamos, somente na cruz. O amor de Deus é um amor perfeito. Ou seja, ele não vê condição em mim ou em você para poder nos amar. A gente não reúne nenhuma condição, nenhum adjetivo, nenhuma característica para Deus nos amar. E assim ele nos ama. É um amor incondicional. Ele ama sem nós darmos nenhuma condição a ele. Interessante isso, Lucas, porque às vezes a nossa cultura, ela nos ensina de uma maneira diferente, né? Porque desde pequeno nós somos condicionados a que se nós formos bons, se nós fizermos as coisas corretamente, nós seremos recompensados por isso. E isso eu acredito que isso afeta um pouco o nosso entendimento. Porque quando nós muitas vezes não conseguimos proceder corretamente como pessoas no dia a dia, às vezes a gente fica com a nossa consciência um pouco afetada com isso, e às vezes a gente não quer se relacionar com Deus por achar que nós não merecemos estar com Deus ou não merecemos nada que vem de Deus pela nossa condição. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí. Sim, esse tema de amor incondicional é ideal porque Deus não vê em nós condições, não vê em nós nenhuma qualidade para nos amar. E algumas pessoas veem que o amor gera algum sofrimento, né? Tanto é porque Deus enviou Jesus para sofrer por nós, por amor. Exatamente por isso. Isso é muito importante. Então quer dizer que eu não preciso dar presente para Deus, para Ele me ver de uma maneira diferente. Não precisa. Presente, fazer nada a mais assim para eu, vamos supor, subir no degrau do conceito de Deus. Tem alguma coisa assim nesse sentido? Não, Deus nos ama independentemente se você dá presente para Ele ou não. Ele te ama incondicionalmente, de qualquer jeito. Isso é algo muito interessante e eu acredito que ouvir isso nos dá uma certa felicidade, né? E uma esperança. Sim. Também de que nós podemos receber Deus que hoje, através de Jesus, que foi aquele que foi revelado todo esse amor, né, na pessoa dele. E isso é muito interessante. E eu acredito que entender isso muda um pouco o conceito daquilo que nós carregamos, né? Porque nós temos uma identidade até mesmo cultural dos nossos colonizadores, né? Às vezes até algo que tem a ver com uma penitência, né? Eu tenho que fazer algo em mim para que Deus possa me receber. Sim. E quando nós olhamos para a própria palavra de Deus, o que Deus relatou, deixou para nós vemos que é totalmente diferente de tudo isso. Sim, a gente vê em todas as religiões as pessoas levando presentes, fazendo sacrifícios para ganhar o amor da divindade, sendo que no cristianismo é o contrário. É Deus que entregou o seu Filho por amor a nós, né? Podemos dizer até que quando nós olhamos para tudo isso, isso nos atrai mais ainda. Nos atrai mais ainda. Um ponto importante da gente entender é que Deus nos ama antes da nossa conversão. Então, algumas pessoas acreditam que após elas se converteram, a partir daquele momento que Deus começou a amar ela. Isso é errado. Deus nos ama antes da conversão. Mesmo quando nós éramos pecadores e não tínhamos nenhum relacionamento com Deus, Ele já nos amava. Então é interessante essa ideia de não foi porque você só se converteu que Deus começou a te amar. Então quer dizer que eu posso dizer que o pecado é uma doença. O pecado é uma doença. E Jesus é a cura. Jesus é a cura. É a vacina, né? É a vacina. É a vacina. Jesus ele é a vacina que tira todo o mal. Né? Todo o mal.
Então, a Bíblia não nos diz o porquê Deus nos ama e nem qual o motivo. Ele apenas nos ama, porque Ele é amor. Então, que a gente tire do nosso coração qualquer condição de que temos que agradar a Deus para Ele nos amar. Então, não tem nada que você faça ou que deixe de fazer que Deus vai te amar menos ou te amar mais. Ele te ama e ponto, independente da sua condição. Por isso que dizemos que o amor de Deus é um amor incondicional. Isso é muito interessante, né? Algo que realmente nos faz ter uma ideia diferente de tudo aquilo que a gente carrega, né? Sim. Do dia a dia, do cotidiano, com as pessoas que nós nos relacionamos, né? Às vezes a gente tem dia que a gente não está muito bem naquele determinado dia e às vezes não tem vontade. Eu acho que nada é favorável, mas nós vemos que mesmo assim Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Isso é algo para até você está tendo contato hoje com essa palavra, que você venha se alegrar, porque realmente Deus ele te ama. Sim, um versículo que a gente ilustra isso é Romanos 5:8. Eu vou lê-lo aqui. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, Romanos 5:8 é bem claro que mesmo ainda pecadores, Deus já nos amava. E agora que você se converteu, Ele também te ama. Então, não é porque você se converteu que Deus vai te amar mais ou te amar menos. E essa prova de amor de Deus através de Jesus é interessante porque a Bíblia diz que Ele tomou o nosso lugar, né? Sim. Imagine, para nós entendermos isso, é como se um pai ou uma mãe, de repente, trocasse de lugar de um filho numa condenação por amar tanto ele. Às vezes a gente até vê isso. Às vezes uma mãe ali não querendo que o filho sofra e dizendo, olha, me leve no lugar dele. Nós vemos que Deus, ele, através de Jesus, ele fez isso por nós. Até conseguimos enxergar, né, um pouco desse amor de Deus, que é até difícil de nós conseguirmos entender com a mente humana, mas nós temos uma ideia, entendendo que era nós, por causa do pecado, estaríamos mortos, mas Jesus ele tomou o nosso lugar. Isso é algo tremendo. Então, não devemos ter dúvidas do amor de Deus. Ele é um amor incondicional. Independente do que você faça ou do que você não faça, Ele sempre vai te amar. Uma outra característica que nós separamos aqui do amor de Deus é que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Então, Ele nos amou quando ainda não existíamos. Ele nos amou quando nós ainda nem estávamos, éramos células, como nós não tínhamos nenhum organismo. Assim como os pais amam seus filhos quando eles estão na barriga, os pais nem viram seus filhos ainda, e eles já demonstram tanto amor, assim é o amor de Deus. Enquanto eles não veem um bebê ali, ainda estão vendo o formato na barriga da mãe, os pais já declaram amor. Deus é igualmente, é até maior, porque Deus nos ama antes de nós termos existido, antes da fundação do mundo. A gente tem uma ilustração do Salmo 139:16 que explica um pouco isso. Diz assim: os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Então a gente tem para entender um exemplo. Quando Deus se reuniu lá com o Pai, com o Filho, fez uma reunião lá no céu para formar todas as coisas, formar a terra seca, formar a água, formar a lista de pessoas, você estava na lista de Deus. Interessante que o próprio capítulo 1 de Gênesis fala que façamos o homem à nossa imagem
e a nossa semelhança. Então vê que não é um, ali é mais do Mais que uma pessoa, é uma reunião. Então, nessa reunião que Deus teve para formar todas as coisas, o seu nome estava na lista lá de uma das pessoas que Deus ia amar. Podemos dizer que você estava na planilha do Excel de Deus. O livro lá de Efésios também nos complementa aqui esse assunto, que em Efésios capítulo 1, no versículo 4 e 5, diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos do meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós vemos aqui que havia uma vontade, um sonho. Deus ele quis, ele fez, ele criou. E nós olhamos para tudo isso, mesmo o pecado tentando destruir tudo aquilo que ele desejou, que ele sonhou, nós vemos que Jesus ele vem trazer essa correção em tudo isso para dar o verdadeiro destino da criação, porque o propósito de Deus nunca foi esse desvio. Sim. O propósito de Deus era que nós tivéssemos uma vida diferente da que nós temos hoje. E isso é muito interessante. O que Deus sonhou, Deus nos amou, Deus preparou tudo isso. E como a própria Bíblia diz, nada pode nos separar desse amor. O amor de Deus. Isso. Entendemos que o amor de Deus é um amor eterno. Então é esse amor que nos atrai. Depois vocês podem ver no livro de Jeremias 31:3, tem um texto lá que fala do amor de Deus para com Israel. Ali você coloca, em vez de você colocar Israel, você coloca o seu nome lá, você. O amor de Deus é diferente de um amor que temos hoje, um exemplo, um amor de casamento, que você primeiro escolhe uma pessoa, você primeiro conhece a pessoa, para aí sim depois amar. É interessante isso, porque às vezes você observa, tenta ver se vai se adaptar, né? E aí se você vê que não vai se adaptar, você não prossegue. Deus não olha dessa forma. Deus ama e pronto. Exatamente. Primeiro Deus escolhe a pessoa, primeiro vê a pessoa e a ama, independente de como a pessoa é. Será que é porque Deus ele pode nos mudar, podemos colocar assim, nos aperfeiçoar para sermos melhores a cada dia? Sim, a partir desse amor que nos atrai, o amor dele vai nos mudando. Então o amor de Deus nos transforma. Nos transforma. É o principal motivo da nossa transformação. O amor de Deus é como se fosse um filtro que vai tirando as coisas ruins e vai ficando só as coisas que é bom para nossa vida. Será que é por isso que às vezes quando as pessoas tentam melhorar no sentido de pessoa com esforço humano, eles não conseguem, porque é só o amor que consegue realmente transformar, o amor de Deus. Às vezes a gente vê um pouco disso, a pessoa ela tenta pelo seu esforço, ele até tem alguma melhora, mas ele não consegue fluir naquilo, porque realmente é o amor de Deus que vai nos mudar por dentro, essa transformação de dentro para fora, que vai fazer realmente a diferença nas nossas vidas. Eu diria até que a única forma viável de viver nesse mundo é com amor, porque foi um ser de amor que fez esse mundo. Acho que se as pessoas amassem um pouco mais uns aos outros, acho que seria muito mais diferente. É mais fácil. Exatamente. Então, o amor de Deus é o amor que nos atrai. E é um amor diferente do amor que temos aqui, porque Deus nos escolheu primeiro. Nem precisou nos conhecer. Nos fez e nos amou. Então quer dizer que Deus ele ama qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Independente do que ele faça, do que ele seja, do que ele representa. Independente do que ele faça, do que ele seja, do que ele representa. Aí, com o acesso a esse amor, entendendo a esse amor, que Deus vai mudando, transformando, como a gente já mencionou. Então, ao interagir com esse amor, eu começo a agir diferente.
no meu dia a dia. Exatamente, é automático. A partir do momento que você entende esse amor, é automático você dar uma resposta a Deus a esse amor. Não tem como você não sentir esse amor e não dar amor em Deus em troca como resposta. É muito interessante isso. É algo que então ela vem de dentro. Não é algo que eu vou conseguir fazer interagindo com pessoas por fora, né? É algo que gera de Deus de dentro do meu interior, que eu vou começar a refletir e vou mostrar para as outras pessoas realmente que algo diferente aconteceu. Algo diferente aconteceu, exatamente. É o amor que nos muda, nos transforma, é o amor que nos atrai. E é difícil receber esse amor? Olha, eu vou te falar que é uma das coisas mais fáceis que tem, receber esse amor. Isso até tem a ver com o próximo característica, né? Isso, a próxima característica é o amor de Deus é excepcional. Uma das características que separamos aqui é que o amor de Deus ele ultrapassa qualquer limite. Uma pessoa quando recebe o amor de Deus é uma pessoa diferente porque esse amor transborda, esse amor excede, esse amor preenche. Hoje que temos muitas pessoas vazias, né? E ao a pessoa estiver adentrada a esse amor vai transbordar, essa pessoa vai preencher. O amor de Deus, então, a gente poderia dizer que ele tem poder para curar algumas doenças da alma? Todas as doenças da alma. É um amor que... Então quer dizer que o que o mundo não consegue solução hoje, Deus ele traz solução. Eu vou dizer até mais, tem muitas coisas que a medicina não entende, que é o próprio amor de Deus que vai lá e cura. O amor de Deus tem então o poder para levantar um doente, um morto, fazer um cego enxergar, fazer uma família destruída reconstruir. Não é impossível. Não é impossível. O amor ele excede todo e qualquer pessoa, ele transborda, ele preenche, ele nos enche, porque é um amor que ele é excepcional. É um amor que não conseguimos entender. É interessante que o próprio livro de Romanos, no capítulo 8, diz que nada pode nos separar desse amor. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade. Significa que se eu resolver estar realmente interagindo com esse amor, não tem nada que possa impedir de Deus fazer algo na minha vida ou de eu poder usufruir desse amor. Isso é algo tremendo. É um amor tão elevado, tão absurdo, tão completo, que a pessoa quando ela entende esse amor, é um novo modo dela ver as pessoas, o modo como ela vive, o modo como ela trata as pessoas. Então quer dizer que eu interagindo com esse amor, eu vou olhar diferente no meu redor. Vai olhar diferente ao seu redor, vai tratar as pessoas diferente, vai ver com os outros olhos diferentes. É o amor de Deus, como falamos, transformando aos poucos a pessoa. Então se eu vejo as coisas diferentes, quer dizer que o impacto daquilo que eu estou vendo agora vai refletir dentro de mim. Dentro de você e em alguns casos até dentro da pessoa que está ao seu lado, dentro da sua família, dentro da sua casa, como um amor excepcional que extrapola, não tem limites, não tem paradas, não tem começo nem fim. É um amor que pode transformar tudo. Então eu não estaria errado em dizer que o amor de Deus ele irradia. Ele irradia, exatamente. Irradia. Não tem como você guardar só para você. Não tem como. E uma das principais características de quem recebeu esse amor, ela quer que o seu próximo também receba. Isso é interessante. Então o amor de Deus não é egoísta. Não é egoísta. Se eu receber esse amor, o que eu mais quero é que você também receba esse amor. Que essa sensação boa de amor que eu tenho, eu quero que você receba. E assim vai, se espalhando. É interessante mesmo. É algo tremendo da parte de Deus. Certo. Então, a gente só começa a ter a ideia um pouco desse amor quando a gente olha para uma pessoa que a gente ama do fundo do coração. Você ama o seu filho do fundo do seu coração, a sua esposa, uma pessoa que você ama do fundo do coração, você começa a ter uma pequena ideia de como é esse amor.
Interessante isso que você falou, Lucas. Então quer dizer que por amor eu posso deixar de fazer algo porque eu sei que aquela pessoa não gosta. Sim, E assim também vai acontecer comigo para com Deus. assim para com Deus. Então a questão de, por exemplo, o cristão, ele não faz determinadas coisas, não é porque ele é obrigado ou ele está debaixo de uma regra. Na verdade, é porque ele ama. É porque ele ama. E ele amando, ele entende que se ele fizer isso, ele vai magoar a pessoa amada e por isso, como ele ama, ele não quer. Então, o amor talvez faz as pessoas pararem de ter tais atitudes, não porque ela é obrigada, mas sim porque ela ama. Entendi. Por eu amar tanto a Deus, eu vou ter uma vida diferente. Uma vida diferente, uma vida que agrada a ele. Como falamos antes, não tem como a pessoa receber esse amor e não corresponder. E até perguntar algo para você. Então, diante disso, todas as coisas que eu vou fazer por amor a Deus não vai ser um peso para mim. Não, você vai fazer... Vai ser agradável. Como você ama, vai ser tanto Um agradável prazer. como prazeroso. Se você puder fazer todo dia, toda hora, 24 horas, você faz. Porque não é algo que você faz de rosto baixo, é algo que você faz de sorriso aberto. Então quer dizer que a ideia que às vezes as pessoas têm de receber Jesus, se tornar um cristão, receber um jugo, isso daí é algo que não tem a ver com a realidade. Não, as pessoas dizem que um cristão é um seguidor de regras que impede ele de ser feliz, ao contrário. O cristão segue essas regras porque ele é feliz. Ele é feliz. Porque ele é feliz. Porque ele ama. Porque ele ama. Porque ele sente alegria. Aquele que o amor ele vai primeiro. querer fazer mais. Exatamente. É o contrário. Podemos dizer que é até uma loucura entender isso. Para algumas pessoas, ver pessoas condicionadas a deixar alguns prazeres que elas acham para fazer outros é uma loucura, né? Mas a pessoa faz porque ela quer, porque ela ama. Tanto é que a gente encontra isso até no meio da sociedade, a gente encontra isso. Pessoas que amam tanto, que é capaz de mudar totalmente a sua vida, Sua rotina e sente alegria nisso, porque está fazendo por alguém. Sim. Então, quanto mais para Deus também podemos ter não esse relacionamento igual, né, o humano, mas algo muito maior, mais excelente, mas que produz nas nossas vidas uma transformação e podemos colocar uma alegria também, uma paz também. A gente vê alguns exemplos de filhos pequenos, né? A rotina do casal era uma, depois que tem um filho, agora você tem que acordar cedo, agora você tem que cuidar dessa pessoa, mesmo essa pessoa não te dando nada em troca, mas você faz porque você ama. Isso daí é algo tremendo, né? Amém. Próxima característica que a gente separou do amor de Deus é o amor em forma de homem. Talvez, pastor, é a minha característica preferida. O modo de que Deus fez para nos demonstrar o seu amor foi enviando Jesus, enviando seu Filho para morrer por nós. Então, esse amor foi transferido, foi comunicado através de Jesus, que se tornou como nós, teve os nossos sentimentos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, teve músculo, pele, tudo que sentimos, ele também sentiu. Então quer dizer que Deus ele nos amou tanto que ele quis ver o que a gente sente. Ele sentiu na pele, literalmente, o que a gente sente. Será que para nos ajudar, poder nos ajudar ainda mais, compreender o que nós passamos? Sim, para ele sentir, na realidade, tudo que passamos, tudo que sentimos, ele enviou Jesus. Foi um amor em formato de pessoa, né? Um amor em formato de pessoa. Uma das maneiras de demonstrar o seu amor, Jesus morrendo por pessoas que não mereciam ser mortas, né? É interessante você falando isso, que a Bíblia relata que ele foi cuspido, foi açoitado, riram dele, né? Imagine você numa situação dessa, ou você que está nos assistindo numa situação dessa, já não vem um sentimento de revolta. Imagine você sendo alguém batendo em você, rindo da sua cara, o que você sentiria naquele momento? Por alguém que nem merecia, né?
Você queria voar em cima. Justiça, né? E nós vemos que Jesus, ele nos amou aquelas pessoas, ele olhava para o que ele estava fazendo e os olhos dele não enxergavam a maldade nem o ódio, mas ele conseguia amar uma pessoa assim. Como nos falamos até agora, é amor, porque ele sabia que as pessoas estavam fazendo aquilo com ele e ele não se voltou para as pessoas. Né? É interessante que nós voltamos novamente na questão que a gente disse que o pecado é uma doença. Uma doença. Você não deixa de amar alguém que ficou doente. Exatamente. Mesmo que ela comece a agir de uma maneira diferente, proceder de uma maneira diferente, te causar dor por causa disso, mas você ama a pessoa. Ama a pessoa, não ama a doença da pessoa. Então Deus, ele consegue enxergar em nós a essência que ele viu, o que ele construiu lá no passado. Lá no princípio de tudo. Ele consegue ver Isso é algo tremendo. É algo sensacional. Então, Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre Deus nos ama, o amor de Deus, é só ver Jesus, só olhar para Jesus, o que Jesus fez. E algumas pessoas veem que esse amor de Deus por nós, vindo por Jesus, é uma expressão mais absurda, mais extraordinária, né? Um Deus entregar o seu filho para morrer por pessoas que não mereciam, né? Tanto é que ele lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E um versículo muito conhecido que a Bíblia fala sobre isso é João 3,16, né? Lá diz que Deus amou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para morrer por nós. É um versículo muito conhecido que ele fecha esse tema do Jesus, o amor como um homem, né? Algumas pessoas entendem também, pastor, que Jesus ou Deus tem pessoas prediletas, né? Filhos prediletos, pessoas que ele mais ama. Mas aí eu te pergunto, Deus tem? Deus não tem. Tem pessoas que ele tem mais intimidade. Você falando isso, Lucas, eu lembro de uma história de duas meninas, né? Elas estavam voltando da escola e as duas olharam e viram na vitrine uma boneca, né? Aí enquanto uma estava ainda vendo, a outra saiu correndo na frente, chegou em casa, já pulou no colo do pai, abraçou o pai, beijou o pai, colocou o chinelo lá pro pai e falou: Pai, compra pra mim a boneca, né? Enquanto que a outra chega, lá já vê aquela cena e perguntou: e eu? E o pai falou: se você pedir, eu também te dou. Ele estava demonstrando que não havia diferença entre as duas, mas nós vemos que havia uma postura diferente de uma para com o outro. Sim. Seria mais ou menos isso? Exatamente, esse exemplo é exatamente. Deus ama todas as pessoas de maneira igual. Algumas pessoas ele tem um relacionamento maior e ele usa essas pessoas para demonstrar o seu amor. Algumas outras pessoas não têm esse relacionamento com Deus. Significa que se eu buscar Deus, se eu quiser falar com Deus agora, eu posso. Onde você estiver, no carro, tomando banho, no trânsito, onde você estiver falar com Deus. Se eu quiser parar tudo que eu estou fazendo para ficar com Deus. Vamos agora? O que podemos fazer ter esse relacionamento com Deus mais de perto, né, para entendermos esse amor de Deus melhor. Então, não tem filho predileto. Existe aqueles que buscam mais o Pai. Aqueles que buscam mais o que Pai. Que querem estar com Ele. Como no seu exemplo. Que abrem mão de algumas coisas para ficar com Ele. Para ficar com Ele. Exatamente isso. E aí, mas significa também que aqueles que não fazem isso, o Pai está esperando ele. O Pai está esperando. O Pai ainda ama. Não deixou de amar. Ainda ama. Eu poderia dizer que o Pai, até se faltar alguns minutos para terminar o dia, ele espera que o filho chegasse para conversar com ele. O pai está lá esperando o filho correr e dar um abraço, como a gente vê na parábola do filho pródigo, né? Que o filho pegou a sua parte e foi embora,
E a Bíblia diz que quando o filho estava voltando, o pai viu de longe no horizonte. E é interessante que o pai poderia ficar com raiva desse filho, porque a herança só pode ser dada quando o pai morre, né? Quando o pai morre. Aí o filho já quis em vida e ele deu Ele ainda. ia matar o pai vivo ainda, né? Então a gente vê como Cristo, como Deus, né, demonstrando o seu amor como se fosse esse pai. Diz que o pai foi o primeiro a ver no horizonte lá, que fixou os olhos e foi o primeiro a ver o filho voltando. Será que esse pai estava todos os dias aguardando esse filho? Acredito que esse pai não dormia direito, esperando esse filho voltar. E esse é o sentimento que Deus quer que a gente tenha, voltar para Ele. E na parábola do filho pródigo é interessante que o pai não disse para ele: ó, já te dei a parte que você tinha, você gastou tudo, agora você vai ficar sem. Independente dos pecados que o pai tinha feito, o filho tinha feito, o pai não rejeitou. O pai foi o primeiro a abraçá-lo, a beijá-lo, a dar nova roupa, nova sandália. Ainda disse que preparou uma festa, mate o bezerro gordo. É interessante, né? Esse mesmo filho pródigo, o pensamento dele: olha, eu vou voltar para casa do pai para ser tratado como um empregado, pelo menos, né? Sim. Essa era a ideia dele, né? Sim. Mas o pai não recebeu como um empregado, não. Sim, às vezes a gente pessoas praticam tantas coisas ruins, né? Fazem todas tão distantes de Deus que pensam exatamente: eu acho que a partir desse pecado Deus não vai me amar mais. A partir do que eu fiz agora, Deus não vai me amar mais. E à luz da parábola do filho pródigo e do que vemos agora, o pai sempre vai te amar e está esperando você voltar até ele para poder te dar um abraço e demonstrar o seu amor. Isso é algo tremendo, né? Tremendo. Não importa o que você faça, não importa o que você venha fazer, Deus te ama incondicional e está esperando você, olhando para o horizonte, esperando que você volte para Ele, para poder te dar um abraço, para você entrar na casa, ser tratado como um filho. Ele quer beijá-lo, porque eu acredito que, pastor, que somos pessoas impessoais, pessoas tão diferentes, que cada um tem uma revelação do amor de Deus que pode dar. Através de você, Deus pode revelar o seu amor para algumas pessoas. Através de mim, Deus pode revelar o amor de uma maneira diferente para certas pessoas. E esse é o amor de Deus, que através das pessoas Ele vai demonstrar o seu amor. Porque Ele quer beijar através do nosso beijo, quer abraçar através do nosso abraço, Ele quer amar através do nosso amor. Ele quer se expressar através de nós. Se expressar através de nós. E como somos pessoas diferentes, o amor de Deus é revelado em cada uma pessoa de maneira diferente. E se tiver alguém nos assistindo nesse momento que está como filho pródigo afastado, ou ainda não conhece, o que ele tem que fazer? Pastor, eu falo que ele tem que fazer é só voltar nos braços do Pai. Só voltar. Só voltar, que o Pai, não importa o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o Pai está de braços abertos, amando, sempre amando, louco para dar um abraço, um beijo, sentir o cheiro do filho, beijar o filho. Então fica esse tema para a gente pensar que o amor de Deus é tão excepcional, que não importa o que você faça, não importa o que você fez, Deus sempre vai te amar. O que Ele quer agora é que você volte perto dele, para você possa sentir esse amor tão excepcional na sua vida. Muito bom isso. Como eu disse, são palavras que nos dão esperança, nos dão alegria e nos mostram que não devemos olhar para as circunstâncias, porque até lembrando agora um pouco, você falando sobre essas coisas, existem pessoas que por causa de outro viram as costas para Deus. Sim. Só que o maior prejudicado é a pessoa. A própria pessoa. A pessoa ali está sofrendo, ela virou as costas para Deus, que o ama tanto, e está vivendo ali uma vida ali desprovida, né, de tudo esses benefícios que é estar perto de Deus. E se tiver alguém até nesse sentido, nenhuma situação, nada que aconteceu na sua vida vale você ficar longe de Deus, né? Vale você estar, porque o próprio livro de Romanos, capítulo 8, fala que nada pode nos separar desse amor, mas eu posso colocar que às vezes nós somos um empecilho para que Deus venha nos amar.
que você pode me falar sobre isso? Eu vou usar as palavras de Spurgeon, plágio puro, pastor. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais ou me amar menos. Eu acordei, ele fala que eu acordei e não vi motivo nenhum para Deus me amar. E mesmo assim, Ele me amou. E olhando para dentro de mim, eu vi que esse amor é transferido de mim para o próximo. Então, complementando aí, eu acho que essas pessoas que estão longe do amor de Deus, ao experimentarem o amor de Deus, não vão querer mais sair de perto dele. Porque o amor de Deus é algo que nos atrai, nos puxa, e ao sentir esse amor, eu afirmo que é impossível você sair de perto desse amor. Então, quero dizer para você que não olhe para nada do que aconteceu, mas volte-se hoje. Volte-se hoje. Se entregue hoje. Você não conhece esse amor, receba Jesus. A Bíblia nos orienta que quando nós o recebemos, o que é receber? É reconhecer que Jesus ele veio em carne e que ele é tudo isso que a gente tentou trazer nessa aula, né? Um pouquinho do que representa Deus. Deus é muito mais do que tudo isso, mas um pouco daquilo que a gente falou. Dê uma oportunidade, receba Jesus na sua vida e deixe esse amor invadir a sua vida, invadir a sua casa, invadir aqueles que estão ao seu redor, e você vai ver que vale a pena ser amado pelo Senhor. É isso aí, pastor. O amor de Deus que nos atrai. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco nessa primeira aula. Nós estamos aqui fazendo esse modelo diferente, sentarmos aqui conversar um pouquinho sobre a palavra. Sim. Para trazer um esclarecimento. Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através dos canais que estão aí disponíveis e mande a sua dúvida. Depois nós vamos tentar interagir, né, fazendo uma aula especial, esclarecendo dúvidas para que ninguém venha a ser roubado. A Bíblia diz que quando eu não entendo, vem o maligno e rouba a semente. A semente é aquilo que nós estamos tentando, o que Deus está tentando implantar, colocar no nosso coração. É como vocês viram no início dessa aula, o povo tem sido arruinado por falta do conhecimento, e o conhecimento é uma demonstração do amor de Deus e quer nos preparar para nesses tempos, né? Sim, o objetivo ali é você não ficar com nenhuma dúvida referente ao amor de Deus. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, coloca nos comentários, ou procure a nossa igreja, procure os pastores, os líderes. Nosso objetivo é que você não fique com nenhuma dúvida, esse tema fica esclarecido na sua mente. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários aí, que no próximo vídeo nós vamos responder. E a gente quer que você, sobre esse tema, fique reto, sem nenhuma dúvida, que o amor de Deus seja claro na sua vida. Se alguém chegar para você e perguntar o que é o amor de Deus, você vai descarregar todas as explicações que você viu aqui. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Lucas, por estar conosco aqui. E nós vamos trazer alguns convidados para também estar conosco nas próximas aulas. E vamos aí explorar um pouco mais esse modelo. Espero que todos vocês tenham gostado. E nos vemos nas próximas aulas. Deus abençoe. Deus abençoe.